Agradeço a oportunidade de estar aqui como Escritório de Assuntos Internacionais do Distrito Federal para debater com as nossas painelistas sobre a violência de gênero nesse momento de pandemia global, bem como sobre os avanços trazidos pela lei que trouxe novos parâmetros de enfrentamento, rapidez de resposta e prevenção da violência contra a mulher. Bom, estão aqui conosco hoje deputada federal Flávia Arruda, que tem desempenhado um papel relevante na luta contra a violência de gênero, tendo inclusive proposto algumas alterações na Lei Maria da Penha. Eu também não poderia deixar de mencionar que a deputada é titular da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Bem-vinda, deputada. Daniela Grelan, diretora executiva do Instituto Avon, onde liderou esforços no combate à violência contra a mulher no Brasil, promovendo campanhas de conscientização e engajamento sobre o tema. E no Instituto também ela articulou algum intercâmbio de conhecimento e algumas parcerias para promover o empoderamento das mulheres. Bem-vinda, Daniela. Viviana Santiago, gerente de gênero e incidência política da Plan International Brasil, onde trabalha para assegurar a implementação da política global de gênero e de inclusão, bem como promover o desenvolvimento de competências na equipe, com foco na promoção de práticas transformadoras de gênero e desenvolver ações com foco em direito das meninas. Sejam muito bem-vindas para esse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Bom, para começarmos, é importante pontuar que antes mesmo do aparecimento do coronavírus, em 2018, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, ele afirmou que a violência contra as mulheres tornou-se uma pandemia global e que o mundo ele só vai se orgulhar de ser igualitário quando as mulheres puderem viver livres, né, do medo e da insegurança cotidiana. Na mesma data, no evento da ONU, Guterres lembrou que as violações motivadas por questões de gênero elas podem assumir diversas formas, como a violência doméstica e familiar, o tráfico de pessoas, a mutilação genital e até mesmo o feminicídio. As estatísticas, elas confirmam a extrema vulnerabilidade das mulheres, e o Brasil encontra-se no ranking do quinto país com maior número de mortes violentas de mulheres, ainda que tenhamos uma das 3 legislações mais avançadas no mundo, que estabelece mecanismo para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a nossa Constituição Federal e com os tratados internacionais, que é a Lei 11.340, de 2006, batizada como Lei Maria da Penha, que na última sexta-feira comemorou seus 14 anos. Bem, a pandemia da Covid, anunciada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, tem afetado significativamente a vida de bilhões de pessoas. E o confinamento ele tornou-se a medida preventiva contra o contágio do vírus, fazendo com que muitas pessoas tenham suas atividades restritas ao ambiente doméstico. Algumas delas, mulheres de diversas idades e diversas classes sociais, encontram-se confinadas com parceiros agressivos e vemos alarmante aumento da violência de gênero se tornar destaque em vários jornais pelo mundo. Na França, por exemplo, desde o começo da crise sanitária provocada pelo coronavírus, contabilizou-se um aumento de 30% dessas agressões. E no Brasil não é diferente. As pesquisas têm demonstrado indícios desse aumento e apontam também que o confinamento dificulta ainda mais para que as mulheres denunciem os casos. Recentemente, a ONU ela instou todos os governos a fazer da prevenção e reparação de atos de violência contra mulheres e meninas uma parte fundamental de seus planos nacionais de resposta à Covid-19. Nesse contexto, em plataformas internacionais de divulgação de boas práticas dos governos, né, em relação ao combate ao coronavírus, como, por exemplo, a Cities for Global Health, nós verificamos avanços em diversas cidades do mundo e medidas que buscam minimizar os impactos da pandemia na população feminina, especialmente relacionada à violência. A gente pode citar o caso do México, o caso do Peru e o caso de Bruxelas, que lançou a campanha Nada Justifica a Violência Conjugal para sensibilizar justamente a violência doméstica. Inclusive, na cidade de Bruxelas,
eles chegaram a disponibilizar um hotel exclusivamente dedicado ao alojamento de mulheres que estavam sendo vítimas de violência doméstica e familiar. E aqui no Distrito Federal, várias ações também foram implantadas, como a campanha Mulher, Você Não Está Só. A Polícia Civil, ela instituiu por meio da delegacia eletrônica canais para que as mulheres pudessem fazer denúncia de forma digital e remota, o Observatório da Mulher, o programa Oportunidade Mulher, e essas medidas, inclusive, elas foram indicadas nas plataformas internacionais que eu tinha mencionado anteriormente. E, por fim, sobre os avanços trazidos pela Lei Maria da Penha, é importante observar que essa lei ela não traz só a proteção às mulheres, como ela também volta a atenção para o tema, e ela norteia a criação de políticas públicas e infraestrutura para o público feminino. Então, eu gostaria de passar a palavra para a deputada Flávia Arruda, para falar sobre o trabalho de combate à violência de gênero e acolhimento das vítimas que vem sendo por ela desenvolvido, como os parâmetros da lei em vigor no Brasil ajudam nesse trabalho, nesse papel, e como isso mudou ao longo dos anos. Bem-vinda, deputada, a palavra está com a senhora. Cumprimentando todos que estão nos assistindo ao vivo, agradecer muito o convite da secretária Érica, que tem feito um trabalho muito reconhecido à frente da Secretaria da Mulher, também cumprimentar a secretária Adriana, que também está tratando hoje de um tema muito importante, né, que é a saúde do servidor, e cumprimentar todas que participam desse webinário. Renata, aí representando como nossa mediadora e representando o governo, a Daniela Grelin, que já estivemos juntas em outros debates, a Viviana Santiago, que é uma referência para muitas de nós, né? Então, agradecer muito ao convite, poder participar dessa live, numa data em que a gente, aí, eu não diria comemora, eu costumo não usar a palavra comemorar, porque ainda temos muito a que avançar, né? Mas já a Lei Maria da Penha completando 14 anos, a lei é um avanço muito grande, ela serve de referência mundial. Hoje nós somos espelho para muitos países ainda em relação à legislação que pune agressor e que também ajuda as mulheres nesse momento de situação de violência, e tanto no feminicídio, porque o Brasil, infelizmente, é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Esse é o nível, o tipo do ranking que a gente não queria ocupar e estar nele tão alto, né, em quinto lugar. Então, com todo esse contexto que a gente vive de violência no nosso país, agora, durante a pandemia, infelizmente, isso tem aumentado muito. E muito simples da gente entender isso, saber que essas mulheres estão ali vivendo dentro de casa com os agressores. Então, esse número aumentou. Aqui no Distrito Federal, a gente teve uma diminuição no número de ocorrências, mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade. Muitas por dificuldade, mesmo com muitos canais, e aqui eu quero mais uma vez parabenizar a secretária, junto com os outros órgãos públicos, Secretaria de Segurança Pública, com Polícia Civil, Polícia Militar, tem tido aí um papel muito importante e fundamental nesse enfrentamento à violência contra a mulher, mas ainda temos um número muito alto. Lá na Câmara, a gente instalou uma comissão de combate à violência contra a mulher e feminicídio, que é uma comissão externa, a qual eu presido, foi criada em março de 2019, e com o intuito da gente poder fiscalizar e sair de dentro. Quando eu propus essa comissão, foi para a gente poder sair de dentro do Congresso, de dentro da Câmara, e ver a realidade fora, nos estados e municípios, que a gente vivendo num país tão grande quanto o nosso, né, de dimensões continentais, com tantas diferenças, tanta desigualdade, a gente vê aí, em cada lugar, políticas públicas que são implementadas de forma diferente. E buscar dar luz a esses casos que têm acontecido no Brasil e levar aí políticas públicas de forma efetiva
e ver como é que elas estão sendo implementadas, criar um protocolo mínimo de atendimento. Essa o nosso intuito maior nessa comissão, que já visitamos alguns estados e também já fizemos visita aqui no Distrito Federal, juntamente com a secretária Érica, que tem algumas coisas aqui que são referências, né, Érica? Como o acolhimento das mulheres vítimas de violência aqui tem funcionado muito bem, alguns projetos aqui que funcionam. Então, o intuito dessa comissão também é trazer as boas práticas, o que está dando certo, para a gente poder implementar, sugerir, e mesmo como projeto de lei, como lei, e também como sugestão em todas as audiências públicas que a gente faz. Já fizemos dezenas de audiências públicas, trazendo pessoas de todos os estados para discutir, desde a sociedade civil até os secretários de segurança, pessoas que são empenhadas demais, que diariamente estão ativas, né, são ativistas mesmo da causa. O que eu costumo dizer que a violência contra a mulher não é uma causa feminina, não é uma causa das mulheres, é uma causa da sociedade, porque a mulher que é vítima de violência é uma família toda que é vítima da violência. Você defender a mulher é você defender uma estrutura familiar, é você defender todos. A gente precisa lembrar que cada mulher que é vítima de violência tem uma família, e muitas vezes tem filhos dentro de casa que são afetados diretamente com essa violência. Os feminicídios consumados, quantas crianças são órfãs? Muitas vezes o agressor é o pai, ou o assassino é o pai, e ele é preso, a mãe morta, com quem que essas crianças ficam? Então, dentro de vários contextos, a gente precisa analisar essa violência contra a mulher, e não só ficar ouvindo quando as pessoas falam, que a gente costuma escutar muito isso, mas isso é assunto de mulher, mas isso é tema de mulher, lá vem elas de novo com esse assunto, lá vem elas mais uma vez falar sobre isso. E lá na Câmara, a gente tem quebrado muito esse estigma de que isso é um tema feminino. Muitos homens têm entrado com a gente nesses assuntos. Quando a gente discute os projetos de lei, o aperfeiçoamento, o aprimoramento da Lei Maria da Penha, que a gente aqui está completando 14 anos, completou na última sexta-feira, mas é claro, tudo precisa ser, né, ao longo do tempo modificado, e quando a coisa é colocada em prática, a gente vê algumas falhas, a necessidade de ampliar, a necessidade de mudar alguma coisa, mas a gente precisa aqui dizer que é uma lei que é vanguardista no quesito da violência contra a mulher e do feminicídio no mundo. Ela é uma referência para o mundo inteiro. Então, nós estamos ainda à frente muito na legislação, mas temos muito ainda que caminhar. A comissão fiscaliza essas estruturas todas no país, né, para a gente poder ver como é que está sendo implementado, principalmente o que a gente tem visto de importante e fundamental é a Casa da Mulher Brasileira. A gente visitou lá no Mato Grosso do Sul, e é uma casa que funciona muitíssimo bem. A casa de acolhimento, com todo mundo treinado, está tudo dentro do mesmo equipamento público, e eu sei que a secretária Érica, porque nós juntas já fizemos isso algumas vezes, o empenho que tem para que a gente retomasse, né, a Casa da Mulher Brasileira, voltasse, ou, na verdade, funcionasse, que nunca funcionou aqui no Distrito Federal. Mas agora, graças ao empenho da secretária e à bancada federal lá no Congresso, nós destinamos recursos para a construção de várias casas, né? Então, não será apenas uma Casa da Mulher Brasileira, serão várias, e localizadas especificamente onde tem que ser, né? Onde a população precisa, que são nas áreas mais periféricas da cidade, nas cidades que são regiões de números ainda muito altos de registro de violência e de feminicídio. Então, esse é um grande avanço que nós conseguimos, e, se Deus quiser, a gente vai começar a construir essas casas antes do fim do ano, e teremos aí várias casas da mulher entregues aqui no Distrito Federal. Uma ação em conjunta do governo do Distrito Federal, aí em nome da secretária Érica, com a bancada federal do Distrito Federal, que
para nós é um orgulho e uma honra poder tido todos participando disso, né? Então, para a gente é uma satisfação muito grande. E essa comissão que eu presido, um dos intuitos dela, e mais importantes que eu acho que a gente precisa discutir, é criar protocolos mínimos de atendimento. Porque cada lugar que você vai, em cada região, é adotado um tipo de protocolo, é adotado um tipo de abordagem, um tipo de acolhimento, um tipo de registro de ocorrência. E aí, se a gente não consegue criar um protocolo mínimo, fica difícil até de colher dados, como implementar políticas públicas efetivas, sem saber a realidade ou ter aí alguma coisa, pelo menos, de referência para todos seguirem. Na Câmara Federal, nós tivemos agora algumas propostas e já algumas aprovadas de aprimoramento da Lei Maria da Penha. Tem trazido muito aprimoramento. Eu quero ressaltar aqui algumas delas. A gente aprovou, eu tenho que ler porque eu não decoro tanto número de lei, né, gente? A Lei 1291 já foi sancionada e virou a Lei 14.022, que determinou que os serviços relacionados à violência doméstica são essenciais nesse momento de pandemia e não podem ser interrompidos. Essa foi uma lei fundamental para esse momento, porque quando dissemos lá o que era essencial, quando o governo federal e os governos locais falam do que é serviço essencial. Serviço essencial é saúde, segurança. Aqui no Distrito Federal colocamos assistência social também, mas conseguimos aprovar essa lei que foi sancionada e é fundamental, tratando do que tudo que tiver dentro de violência doméstica é um serviço essencial e não pode ser parado durante a pandemia. Ainda assim, as mulheres têm dificuldade, imagina se a gente permite que delegacias ou qualquer outro tipo de registro não possa ser feito durante a pandemia por falta de pessoas ou de poder ter aí aonde recorrer. Então, essa é uma lei fundamental para esse momento de pandemia. É importante que a gente fiscalize, que a gente veja se está sendo realmente adotado em todos os lugares, se as mulheres estão conseguindo ter acesso a ela. E outra, a lei de proteção social, que foi aprovada agora, que é uma lei de minha autoria, que eu fiquei muito feliz, foi sancionada semana passada, que resgata 1,5 bilhão do Fundo Nacional da Assistência Social para a gente poder trabalhar com políticas sociais no momento da pandemia. E uma delas é a proteção ao atendimento à mulher vítima de violência, acolhimento, todo tipo de política voltada para as mulheres vítimas de violência. Essa lei já está em vigor e acho que aqui no Distrito Federal a secretária vai conseguir atrás ela tem muita competência para buscar recursos e vai conseguir buscar recursos para a gente poder fortalecer as políticas públicas voltadas à violência contra a mulher. Eu também fui relatora da lei que garante matrícula para alunos de mulheres vítimas da violência, independente se existir vaga ou não. As pessoas me perguntaram muito, mas isso já é lei, isso garantia mínima, mas não a qualquer tempo, não no meio de um semestre ou em qualquer mês. E essa lei que eu relatei, ela garantiu que qualquer criança, qualquer mulher que seja vítima de violência possa matricular os filhos, né? E a lei de 13.880, que prevê a apreensão de arma de fogo sob posse de agressor em casos de violência doméstica. Essa é uma lei fundamental e que eu sugeri ao governador Ibanez, aqui no Distrito Federal, o recolhimento das armas dos agentes de segurança pública indiciados pela Lei Maria da Penha, porque isso cabe também aos governos poderem fazer um decreto. E o governador Ibanez imediatamente fez esse decreto. Aqui no Distrito Federal já funciona. Qualquer agente de segurança pública que estiver respondendo a um processo da Maria da Penha não pode ter arma. É quase óbvio, né? A gente saber que um homem é agressor e anda com uma arma no bolso.
Também tem a Lei 13.641, que tipifica o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em razão de violência contra a mulher. É aquela coisa de descumpriu a medida, a gente tipificou isso como um crime, né? É tanta coisa que já foi feita na Câmara, mas eu vou, no Congresso, eu vou correr aqui. Tem mais uma que reconhece a violação da intimidade da mulher, configura a violência doméstica e familiar para criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez, ou seja, aquelas pessoas que divulgam a imagem das mulheres sem consentimento, também virou lei. Outra lei que prevê a competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, dissolução de união estável nos casos de violência. A mulher ter mais facilidade na hora de divorciar ou de acabar um relacionamento quando é vítima de violência. Na internet, a Lei Carolina Dickmann e um projeto de lei que aumenta em 2 meses, de 2 meses para 3 anos, a pena de perseguição, ou stalking, que é aprovado no Senado e está tramitando na Câmara. Então, temos muitas leis que aprimoram a Maria da Penha e que também complementam essas medidas que precisam ser combatidas diariamente. Mas, para não ficar muito preso aqui aos números, eu queria falar um pouquinho em relação ao que a gente está vivendo. Gente, é fundamental não só para esse momento que a gente está vivendo de pandemia no mundo, mas para todo o tempo. Denuncie. Todo mundo tem alguém próximo. A mulher que está sendo vítima de violência precisa se sentir segura até mesmo para ter um vizinho, um amigo. Hoje eu vi num dos jornais locais aqui uma cena horrorosa de um companheiro esfaqueando a companheira, a mulher, esfaqueou, deu 21 facadas nela no meio da rua, e ela gritava, alguém ouviu e chamou a polícia, mas ele fugiu, ou seja, eles perderam tanto quem faz isso já é tão animal, e ainda no meio da rua, na frente das pessoas, ou seja, a certeza de que vai ficar impune, não vai. Mulheres como nós todas aqui, cada uma no seu segmento, a gente batalha, luta diariamente para que essas leis sejam cumpridas e com muito rigor. A gente não pode aceitar que mulher seja vítima de violência de qualquer tipo e que isso seja naturalizado. A gente não pode aceitar ver uma coisa dessa, ou ouvir falar, ou presenciar, ou mesmo saber que acontece e ficar calada. Não podemos naturalizar a violência de nenhum tipo. É preciso ridicularizar esses homens que fazem esse tipo de coisa com mulheres. Esses homens têm que ser expostos, esses homens precisam saber que isso, a cultura do machismo, que ainda é muito arraigada na nossa sociedade, é horrível. Isso não tem nada de bonito em piadinha ou em machismo estrutural que a gente vive ainda numa sociedade muito patriarcal como a nossa brasileira. Então, é preciso a gente quebrar culturalmente essa cultura da violência e do machismo, e com isso políticas públicas também voltadas para as crianças, que é uma das propostas que eu estou fazendo lá na Câmara, para a gente trabalhar dentro das escolas, porque muitas crianças vivem isso no dia a dia dentro de casa e acabam naturalizando isso. E mostrar para essas crianças como é que um menino deve tratar uma menina, da mesma forma que a menina deve tratar um menino. O que a gente busca é equidade de gênero. A gente não busca ter privilégio, a gente só quer direitos iguais. Eu vou aqui encerrar minha fala, porque senão eu fico falando até depois de amanhã, e tem muita gente para falar ainda, mas é porque o tema traz a gente num sentimento muito forte e de ver que nesse momento no país, no mundo, país e no mundo, isso tem explodido. Mas tenho em mim aqui uma parlamentar e uma cidadã que se empenha e se dedica muito a essa causa também. Muito obrigada, deputada. Gostaria de parabenizá-la pelo belo trabalho que vem desenvolvendo na Câmara dos Deputados. A lei que a senhora comentou, né, sobre estabelecer como serviço essencial para esse momento de pandemia,
O tratamento sobre a violência doméstica com serviço social é de extrema relevância. A gente percebe que nesse momento de pandemia, que as mulheres estão em casa, aumentou essa violência doméstica, e essa lei é extremamente importante. Outra questão que a senhora colocou foi sobre a Casa da Mulher Brasileira, e isso acho que foi um benefício que a própria Lei Maria da Penha trouxe, né? O texto da lei, ela norteou muitas políticas públicas e planos de atendimento para a proteção dessas mulheres vítimas de violência. E a Casa da Mulher Brasileira, as delegacias específicas para atendimento de mulheres, elas são muito importantes. E a gente tem percebido assim, que os governos, eles de fato, eles têm que se adaptar para cumprir a lei, né, em benefício da proteção da mulher. Então, muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho desenvolvido. Eu passo a palavra agora para Daniela Grelan. Daniela, muito bem-vinda, e gostaria de saber um pouco qual o trabalho que o Instituto Avon vem desenvolvendo em relação à violência de gênero e acolhimento das vítimas ao longo desses anos, e como as diretrizes da lei os ajudam nesse papel. Eu acho que ela está muda. Acho que está no mudo. Pronto. De fato, eu estava no mudo. Obrigada, Renata, e obrigada pelo convite para participar dessa conversa. Toda vez que a gente recebe notícias da Secretaria da Mulher do GDF, a gente atende com maior alegria, porque nós aplaudimos, nós somos testemunhas da paixão e do comprometimento incontornável da secretária Érica e de toda a equipe buscando soluções para a mulher em situação de violência. Quero também cumprimentar a deputada Flávia Arruda e realmente parabenizar por essa atualização das leis, olhando para as necessidades especiais e urgentes do momento que a gente vive como sociedade, e dizer que, de fato, a caracterização desses serviços como essenciais são fundamentais. E, na verdade, em muitos outros países em que a Avon atua por meio da Fundação Avon, essa é uma pauta de advocacy, essa é uma pauta que a Avon defende. Felizmente, no Brasil, isso já foi contemplado pela lei que você citou. A Lei Maria da Penha, embora talvez o termo comemorar não seja o termo mais adequado, ele é um divisor de águas nos direitos da mulher. Então, a gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, que essa lei que a gente celebra nesse mês, não porque tenhamos chegado onde a gente acha que precisa chegar, mas por reconhecer que houve um grande avanço. O simples fato de criar o arcabouço legislativo, o arcabouço legal de proteção à mulher, nomeando os tipos de violência, e nomear não é pouca coisa. Para a gente vencer um inimigo, a gente precisa entender do que a gente está falando. E ao descrever as diferentes formas de violência, a lei fez isso, ela ajudou a própria vítima a reconhecer que aquelas agressões muitas vezes invisíveis, muitas vezes imperceptíveis, mas extremamente perversas, são preditores de casos de tipos de violência mais grave, portanto, devem ser tratados com a devida seriedade. A lei trouxe também, tem a virtude de colocar a mulher no centro. Então, ela nos provê recursos para responsabilizar o agressor, mas também para acolher a vítima. E isso é fundamental, né? É fundamental cuidar ao mesmo tempo, sim, da responsabilização do agressor, mas olhar a vítima não só como um sujeito num caso de investigação criminal, mas de uma mulher com necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades jurídicas, e ao olhar para essa mulher, é preciso que a gente se aproxime dela com um conjunto de assistências. Nesse quadro da Covid-19 que nós estamos vivendo, na verdade, nós no Instituto Avon viemos observando o desenrolar da pandemia no mundo. E a gente observou que na China, na Itália, por meio dos dados da ONU Mulheres, a gente ficou sabendo do aumento exponencial dos casos de violência nesse país. E já imaginávamos que o mesmo ocorreria no Brasil.
E, de fato, tendo em vista que as mulheres estão muitas vezes confinadas no mesmo local que os agressores, levando em consideração o agravamento dos fatores de risco, a saber, o isolamento social da mulher, o aumento das tensões dentro da família, inclusive tensões relativas à própria sobrevivência nesse momento em que vivemos, o aumento do uso do álcool, vários fatores contribuíam para o aumento. No primeiro momento que a gente observou foi o aumento de menções a brigas de casal no Twitter, por exemplo, mas já em abril ficou caracterizado, né, o aumento de 22% no número de feminicídios. Nós, no Instituto Avon, como a gente já veio acompanhando o aumento da violência contra a mulher no mundo, a gente lançou, já no final de março, o primeiro mês de confinamento, um programa chamado Você Não Está Sozinha. Esse programa, como o próprio nome sugere, quer dizer para aquela vítima de violência que ela não precisa atravessar esse período sozinho, que isolamento social não é sinônimo de solidão, e que nós estamos à disposição dela de outras formas, de outras maneiras, para assisti-la em suas necessidades. Então, o que o programa propôs foi formas complementares de pedido de ajuda, novas portas de pedido de ajuda. Considerando, portanto, que essa mulher muitas vezes não tem um minuto sequer de privacidade, porque ela muitas vezes está confinada com o próprio autor de agressão, nós lançamos 3 canais principais, um 0800, um chatbot, que é uma ferramenta de inteligência artificial, e uma landing page para essa mulher pedir ajuda. De longe, né, a gente está agora no mês de agosto, então, hoje mesmo a gente está divulgando os dados desse programa, que já atendeu mais de 4.000 mulheres no Brasil. De longe, o canal mais utilizado foi o chatbot. De fato, essa mulher talvez possa viver num apartamento, numa casa em que ela não tem privacidade, então ela acaba usando o chatbot para pedir ajuda. E o que a gente observou é que uma parcela muito grande das mulheres que acessaram o programa estavam em condições graves, estavam vivendo uma situação grave de violência. Primeiro trabalho que esse programa faz é um rastreamento inicial, para ver se essa mulher se enquadra numa situação de risco leve, médio ou grave, porque, de acordo com o nível de gravidade, é feito um encaminhamento específico. Para aquelas mulheres que estão numa situação grave de violência, o programa pede permissão para entrar em contato com ela, ou passa o 0800 para ela entrar em contato. Ela, então, faz esse primeiro contato e a gente busca entender se ela sofre uma ameaça iminente e que, portanto, ela precisa entrar em contato com a polícia, se ela precisa de alguma ajuda para se deslocar até um equipamento público que esteja à disposição, que seja voltado para a mulher em situação de violência, e, nesse sentido, a gente parte de um trabalho maravilhoso de mapeamento de todos os serviços públicos voltados para a mulher no Brasil, feito pelo Mapa do Acolhimento. Então, a gente, que é uma organização também parceira do Instituto Avon, nós partimos desse banco de dados que mapeou mais de 5.000 serviços em todo o Brasil para identificar qual o serviço mais próximo dessa mulher e ver se ela tem alguma necessidade de transporte que a gente pode assistir. Em alguns casos, no entanto, quando a mulher, algumas mulheres não têm uma urgência tão grande, estão dispostas e abertas a participar de um programa de assistência emocional. Então, nós configuramos, em parceria com Psicologia Viva, um programa de terapia breve com 10 sessões para ajudar essa mulher nessa jornada de denúncia e de libertação, para ela ter aquele apoio psicológico que ela precisa para não se sentir sozinha nesse momento. Uma outra forma de ajuda é a assistência jurídica. A gente sabe que quando a mulher vai numa delegacia ciente dos seus direitos, acompanhada por um advogado, ela consegue ser melhor atendida. Então, nesse sentido, a gente busca conectar a vítima com o escritório de advogados parceiros e uma rede de advogadas voluntárias que se dispõem a assistir essa mulher. Bem, decorridos alguns meses, eu gostaria agora de comentar com vocês alguns aprendizados e algumas coisas que a gente tem percebido.
A deputada Flávia Arruda citou que ela tem observado, né, na atividade legislativa, um aumento do engajamento das pessoas com o tema e até dos homens, e da nossa parte, e aqui agora eu estou falando do engajamento, inclusive da perspectiva do setor privado, porque o Instituto Avon é ligado à empresa Avon de cosméticos, que lidera, por sua vez, uma iniciativa que chama-se Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas. O que a gente tem observado é a mesma tendência, ou seja, cada vez mais a gente tem observado empresas que nos procuram, não só para falar sobre a violência contra mulheres e meninas, mas colocando efetivamente à nossa disposição, à disposição da causa, os recursos que eles têm, a própria rede, a própria cadeia de valor que eles conseguem acessar para ajudar. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo notável é a Acor. Eu vi que a nossa mediadora, a Renata Zucchini, citou os programas na Bélgica, inclusive de abrigamento de emergência em hotéis. Ora, a Acor no Brasil, nossa parceira, junto com o Instituto Avon, lançamos o programa Acolhe, que tem o mesmo efeito. E aí que a gente trabalha em parceria estreita com as autoridades governamentais, como as secretarias, porque esse encaminhamento das vítimas é feito pelos equipamentos públicos. Mas a Acor, como empresa e o Instituto Avon, né, como ONG, nós criamos o serviço que vai, de fato, disponibilizar quartos de hotel, de áreas solidárias, digamos assim, para acolher essa mulher em situação de violência, e não só acolhê-la temporariamente em suas necessidades de abrigamento, porque muitas vezes essa mulher tem que efetivamente sair de casa, mas também encaminhá-la, se for do desejo dela, a programas de atualização profissional para que ela passe a compor um pool de talentos disponível para o mercado de trabalho e, assim, facilitar a reinserção dessa mulher no mercado de trabalho. Então, um grande aprendizado, e que aponta até para uma certa esperança, né, é que o setor privado cada vez mais tem se apropriado dessa questão, se apropriado do problema, bem na linha do que a deputada Flávia destacou, que o problema da violência contra mulheres e meninas não é um problema só das mulheres. Pelo contrário, ele não para nas mulheres, ele se desdobra nas famílias. Da perspectiva do setor privado e até do investimento social privado. Um outro aprendizado para nós importante é justamente essa questão de colocar a vítima no centro. De fato, no momento que a gente vive, e isso já não é nenhuma novidade, né? Isso já faz parte da lei, do que nos trouxe, é uma contribuição fundamental da Lei Maria da Penha, mas não é tão simples, né? A gente sempre tem que olhar a mulher como, de uma forma holística, considerar que ela tem necessidades materiais, que ela tem necessidades emocionais, jurídicas, etc. E todas essas assistências têm que ser contempladas. Então, foi isso que a gente procurou fazer no programa Você Não Está Sozinha. E posso adiantar para vocês que todas essas modalidades de assistências foram demandadas, todas foram utilizadas, todas se fizeram necessárias. Então, nesse sentido, eu quero, mais uma vez, reafirmar o comprometimento do Instituto Avon em contribuir para o aperfeiçoamento, tanto em qualificação, quanto em escalabilidade, quanto em capilaridade de todas as políticas públicas concebidas para o enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas. A gente acredita muito na Casa da Mulher Brasileira, então fiquei super feliz em saber do avanço da construção das Casas da Mulher Brasileira no Distrito Federal. É um equipamento fundamental,
o Instituto Avon trabalhou em estreita parceria com o governo de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo para o lançamento da Casa da Mulher Brasileira no ano passado, aqui em São Paulo. Nós contribuímos de duas maneiras. Uma, contribuindo para o equipamento, por exemplo, construir uma brinquedoteca para as crianças, enquanto a mãe é atendida, a jardinagem, o fornecimento de roupa de cama, porque lá também tem vagas de abrigamento, ou seja, ajudar no acolhimento, criar um ambiente acolhedor para essa mulher que vai à casa, né, em busca de ajuda, que já está numa condição fragilizada e precisa ser cuidada. A gente contribuiu também com um programa que o Instituto Avon tem, que chama-se Workshop de Acesso à Justiça, que é um programa de integração de todos os serviços públicos e de todos os profissionais envolvidos no acolhimento e no apoio à mulher em situação de violência. Eu sei que meu tempo aqui está terminando e, na verdade, eu quero muito participar da sessão de perguntas e respostas, então quero agradecer novamente pela oportunidade de usarmos esse mês de agosto para refletir sobre as conquistas que nos trouxeram até aqui, mas, acima de tudo, olhar também para o que ainda precisa ser feito para que as mulheres se encontrem no momento de maior necessidade, uma rede integrada, uma rede viva e poderosa, para que ela, de fato, não se sinta sozinha e consiga ser bem-sucedida na sua jornada de denúncia e de libertação. Muito obrigada, Renata. Eu passo, então, a palavra a vocês. Desenvolvido, né, pelo Instituto Avon, que vem desempenhando um papel fundamental no enfrentamento da violência contra a mulher, especialmente nesse momento de pandemia, como você colocou, né, o programa de Você Não Está Sozinha, os canais de comunicação que apoiam as mulheres. Então, eu acho que o Instituto Avon ele vem desenvolvendo esse programa, inclusive no Oportunidade Mulher, né, o programa juntamente com a Secretaria da Mulher, que está sendo desenvolvido. Então, agradeço e queria pontuar uma coisa que você falou bastante importante, que é a questão da proteção das mulheres, né, e o combate à violência contra a mulher, ele deve se tornar um tema de engajamento de governos, de sociedade civil, das empresas, como você falou, é um tema a ser tratado por todos, né, em conjunto. Bom, nós verificamos aqui que a Viviana Sampaio, infelizmente, está tendo problema com a conexão e não está conseguindo acesso, né? Então, nós vamos... Licença, Renata, eu queria sugerir para a gente passar para algumas perguntas, e enquanto a Viviana acessa, a deputada Flávia falou aqui bastante sobre o trabalho de excelência que ela tem feito durante esse momento de pandemia, sobre a conquista, realmente, assim, a representação de todas essas ações, essas leis todas, na garantia da proteção da mulher. Eu quero te parabenizar, deputada, parabenizar também a Daniela, de 70% das mulheres que viveram vítimas de feminicídio denunciaram, né? Essa pesquisa em 2019, também, mais de 70% denunciaram. A gente vê aqui uma pergunta da Gi Freitas falando assim: boa tarde, tem uma pergunta sobre perseguição não digital. Quais mecanismos legais podemos usar, além do testemunho de pessoas que têm conhecimento? Normalmente as pessoas não querem se envolver, né? Infelizmente, estou pegando aqui o gancho da pergunta da Gi Freitas, para fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que é importante nesse momento também, deputada e Daniela, a gente trazer essa conscientização da importância da denúncia, né? Que hoje as denúncias, a gente falou de todos esses canais,
são importantes, e que hoje a denúncia, né, e a partir da Lei Maria da Penha, e a gente tem aperfeiçoado esses mecanismos, essa denúncia, ela é anônima. Então, assim, eu queria que a deputada falasse dessa importância, deputada, ainda das mulheres buscarem ajuda, como é importante também, eu achei muito interessante esse projeto que trata, né, da conscientização das crianças da escola, com certeza, meninas que foram formadas na escola, a partir dessa perspectiva, com certeza, elas vão ter muito mais conhecimento, empoderamento, para chegarem até as delegacias no futuro, poderem denunciar, relatar situações de violência. Eu acho que também é importante essa conscientização também de toda a sociedade, né? Ao identificar uma situação de violência, para poder ajudar e não julgar, né? Eu queria que a deputada falasse um pouco sobre isso. Érica, está me ouvindo? Ouvindo. É porque eu estou só ouvindo vocês, meu vídeo aqui travou, mas eu estou escutando. Bom, é uma boa pergunta, porque muitas vezes as pessoas não querem se envolver no problema, né, diretamente, mas é fundamental a denúncia. Sem a denúncia, a gente não consegue, como você mesmo disse, já foi mostrado, 70% das mulheres não denunciaram. E dessas 70% de mulheres que não denunciaram, acabaram sendo mortas. Então, ainda é a ferramenta que a gente tem mais forte na mão. É a denúncia, seja ela de qual tipo for. Eu entendo que tem muitas mulheres que muitas vezes me procuram e eu recebo isso por mensagem ou até mesmo lá na comissão, dizendo, deputada, mas a Lei Maria da Penha não funciona. Na verdade, não é a lei que não funciona. Muitas das vezes, a lei funciona e muito, a lei está aí, todos os mecanismos foram colocados nessa lei, foi especificado tudo dentro dessa lei, e o que não foi, a gente está complementando agora, mas o que não funciona muitas vezes são as políticas públicas em alguns lugares. Então, a gente precisa... Esse é o papel fundamental do fortalecimento das políticas públicas, tanto no executivo quanto no judiciário, para a gente poder que essa mulher tenha segurança e confiança na hora de denunciar, mas ainda é a ferramenta mais forte, é a denúncia. Hoje temos vários mecanismos aí, o Disque 180 para todos, né? Ele é de forma geral no país, é nacional, mas cada estado e os governos também têm implementado muitas políticas de acolhimento, de forma de denúncia. Aqui no Distrito Federal nós temos várias delas. É fundamental, sim, a denúncia. Hoje a gente tem 2 delegacias de atendimento à mulher, uma no plano piloto e agora uma na Ceilândia. Tem a delegacia móvel, que lá atrás, quando primeira-dama, eu fiz questão de implementar ela, foi uma honra ter podido inaugurá-la, mas temos aí muitas formas, eu sei que é difícil, muitas vezes as mulheres têm muita dificuldade, o Instituto Avon também trabalha muito fortemente com essas políticas de forma de denúncia, de proteção às mulheres. É preciso denunciar, Érica. Infelizmente, nós não temos outra forma de poder ajudar, acolher e deixar com que essa mulher se sinta protegida ou protegê-la sem a denúncia. Obrigada, deputada. Também tem uma pergunta aqui direcionada, nós estamos aguardando ainda a Viviana Santiago, representando a Plan, entrar, ela tendo problema com conexão, mas também tem uma pergunta aqui para o Instituto Avon, Daniela, que fala sobre, vamos colocar aqui na tela. Parabéns, esse aqui. Parabéns, Avon, trabalho maravilhoso. Avon tem um acolhimento em hotéis em Brasília. Cite novamente as 3 redes sociais para socorrer a mulher. Acho que é importante a gente deixar bem claro, Daniela, né, as ações da Avon, tá. E te agradecer desde já todas as nossas parcerias, né, a gente fez no ano passado uma ação muito bonita nas escolas, e, enfim, durante esse período de pandemia temos conversado, nos articulado, e eu acho que o importante é isso, né, deputada Flávia, Daniela, Renata, eu acho que é justamente essa integração, é isso que a lei traz, a possibilidade de uma rede,
né? Exatamente. Que é composta por vários atores de várias áreas, né? E também envolve outros poderes. Então, estamos aqui representando com uma entidade privada, né? Uma instituição. Estamos falando também da presença de uma representante do Legislativo e aqui do Executivo. Então, é justamente essa discussão, essa integração que é importante. De fato, obrigada, secretária Érica. Para nós, assim, sempre foi um prazer testemunhar, participar de perto das ações do governo do Distrito Federal. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, então, dessa pergunta, inclusive, para deixar com vocês, eu citei uma ferramenta de inteligência artificial, um chatbot. Eu gostaria de deixar um número aqui para vocês, posso até colocar depois no chat aqui do nosso estúdio. O número que precisa ser acionado pelo WhatsApp é 11, que é o código de área de São Paulo, 944 94 2415. 11 944 94 2415. É por meio desse número, né, que é um número de WhatsApp, que a gente pode passar por que as vítimas, os interessados podem passar por essa triagem inicial. A landing page, né, a página de internet que descreve os serviços, ela está disponível. Obrigada aí pela ajuda do pessoal que está publicando. Eu vou colocar também um endereço de internet aqui. O bit.ly, isoladas, sim, sozinhas, não. Esse é um número, isoladas, sim, sozinhas, não. É um número do nosso landing page. Mas o mais fácil, de fato, é o chatbot. Deixa eu explicar para vocês como funciona esse abrigamento temporário. Na verdade, o encaminhamento é feito pelas autoridades. E não é que a Avon tenha um hotel. Quem tem um hotel é a Accor, o grupo Accor. E eles estão disponibilizando um determinado número de diárias. Eles têm propriedades em Brasília. Eu agora não tenho, assim, de cor o nome de todos os hotéis, porque eles têm hotéis em 200 cidades do Brasil, e eles disponibilizam nessas propriedades quartos, né, diárias para mulher em situação de violência. E aqui fica o convite já para a secretária Érica, para a gente se conectar após essa conversa, para você me indicar quem são as pessoas que podem fazer o encaminhamento para esse programa de abrigamento, né, nos hotéis. E eu queria também falar um pouquinho em relação à última pergunta, né, a questão de ninguém quer se envolver e tal. Foi da Gil Freitas a pergunta. Eu queria falar da importância da vizinhança solidária. Gente, é muito importante, por isso que o Instituto Avon fez uma campanha chamada Isoladas Sim, Sozinhas Não, convidando as pessoas a exercitarem a vizinhança solidária. Essa ideia, uma pesquisa do Instituto Avon, feita em 2016, mostrou que só 72% das pessoas não se envolveriam de forma alguma em briga de marido e mulher, a não ser que a mulher, né, a vítima, sofresse uma ameaça iminente à própria vida. Ora, é justamente essa omissão que contribui para perpetuar a violência contra mulheres e meninas. E a gente tem maneiras de demonstrar solidariedade sem se arriscar, sem colocar a sua própria vida em risco, né? Por exemplo, uma das formas é, quem sabe, escrever um bilhete ou um cartão para sua vizinha, falando, olha, se esse momento não é um momento seguro para você, saiba que você pode contar comigo, está aqui o meu celular, ou se precisar, ligue para o 180, ou se quiser, tem esse programa, eu acabei de passar o número para vocês, se você estiver passando por uma situação de emergência, você pode acionar desses programas, pode ser por um bilhete, pode ser por um sinal,
Pode ser pelas suas redes sociais, você pode colocar lá um sinal, né? Eu tenho, por exemplo, no meu perfil, no Instagram, uma indicação, um círculo no meu avatar que mostra que eu estou disposta, o Isolada Assim Sozinhas Não, que eu estou disposta a ser um ponto de apoio para uma mulher em situação de violência. A criatividade é infinita, vocês podem demonstrar solidariedade da forma que for, e convidar outras pessoas a fazer o mesmo. No perfil do Instituto Avon, também no Instagram, tem uma série de dicas de como você pode ser essa vizinha que cuida. Não cuidar da vida dos outros no sentido de ser, sei lá, invasiva, mas cuidar no sentido de reconhecer que a vida da pessoa que está ao seu lado é importante e que você seja, talvez seja, naquele momento, a única pessoa que pode contribuir para a proteção dessa vida. Obrigada, Daniela. Infelizmente, a Viviana Sampaio não conseguiu conexão, então a gente não vai ter o prazer de ouvi-la, né? A Viviana ia falar um pouquinho sobre o trabalho que a Plan International Brasil vem desenvolvendo em relação à violência de gênero ao longo desses últimos anos, né? E, infelizmente, nós não vamos poder ouvi-la. Mas, assim, acho que de tudo que foi colocado, a gente percebe que a violência de gênero ela é uma questão social, cultural, política, ideológica, e ela afeta milhares de mulheres, adolescentes e meninas no mundo inteiro, né? Infelizmente, essa questão da violência contra a mulher, ela não começou agora com a pandemia, ela foi agravada, né, com a questão do isolamento social, como nós já falamos, né? As pessoas, em razão da necessidade do confinamento, tem que ficar em casa, e muitas vezes essas mulheres, né, elas ficam junto dos seus agressores, mas é importante se estabelecer medidas protetivas de urgência, as políticas voltadas homens. Eu acho que a Daniela também manifestou um pouquinho sobre isso, e a deputada também. E na sexta-feira passada teve um evento da ONU Mulheres, né, celebrando os 14 anos da Lei Maria da Penha, e a própria Maria da Penha esteve presente e ela deixou um recado, assim, ao meu ver, muito importante, né? Que ela percebe que muitas vezes essa lei é usada de forma inadequada em alguns casos. E por isso que ela menciona a importância do ativismo feminino contra a violência da mulher, diz que tem que ser firme para que isso não ocorra. E os textos das leis, elas devem ser cada vez mais claros e que deixem menos brechas para que não haja interpretação equivocadas. Então, assim, eu acho que nós estamos no caminho certo, o engajamento da sociedade, né, do poder legislativo, executivo, de todos os governos e das empresas para trabalhar o fim da violência contra a mulher, em especial nesse momento de pandemia, né? Então, agradeço às palestrantes, né, a deputada Flávia Arruda, Daniela Grelan, e convido todos e todas, né, a assistir a partir de amanhã também as demais palestras, né, os demais ciclos de palestras que vão acontecer. Mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento e parabenizo o trabalho da secretária Érica, da secretária Adriana e de toda a equipe das secretarias de Economia e da Secretaria da Mulher. Oi? Só tem uma outra pergunta aqui que chegou agora e que pediram para... Bom, não. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar por causa do prazo. E aí, as outras perguntas que nós recebemos outras 2 perguntas, e nós vamos respondê-las e encaminhar para as pessoas que nos enviaram. Então, uma boa noite para todos e muito obrigada pela participação. Boa noite.